Glórias a Deus. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Motivo de alegria para nós nos reunirmos na presença do Senhor, poder bendizer o seu nome, exaltá-lo na beleza da sua santidade, verdadeiramente declarar que digno é o Senhor de receber todo o poder, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. O nosso irmão João, quando ele esteve avisando o Apocalipse, ele vai registrar um momento de adoração no reino celeste. E a palavra nos diz que os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, eles tiram as suas coroas das suas cabeças, eles a depositam diante do Senhor e eles declaram que digno é o Senhor de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração. E muitas vezes nós, na nossa pequenez, nas nossas misérias, nós nos esquecemos de prostrar o nosso coração. Nem coroa nós temos na nossa cabeça, mas nós não queremos nos render ao Senhor. Mas precisamos, diante da grandeza, diante da majestade sublime de Deus, nos prostrar e declarar que só Ele e mais ninguém é digno de receber a glória pelos séculos dos séculos. Glórias a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nesta noite, no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, um texto muito conhecido da igreja. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Ageu fica depois de Sofonias, que fica depois de Abacuque, que fica depois de Naum. Bendito seja o nome do Senhor, e antes de Zacarias. Ageu, capítulo de número 2, a partir do verso 1, para a nossa meditação. Os irmãos vierem voltando de Mateus, nós temos Malaquias, temos Zacarias e temos Ageu. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito e exaltado é o nome do Senhor dos exércitos. Graças a Deus. Ageu, capítulo de número 2, a partir do verso 1 até o verso de número 9, nós leremos, nos fala a respeito da glória do segundo templo. Bendito é o nome do Senhor. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos.
minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Bendito seja Deus. A igreja pode se assentar, desocupa as suas mãos, aplauda o nome do Senhor, porque verdadeiramente Ele é digno de adoração. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amados, o livro do profeta Ageu é um daqueles livros dos profetas, chamados profetas menores, que vieram a profetizar logo após o cativeiro de Babilônia, após o povo de Deus, ele pela sua desobediência ter sido levado cativo a Babilônia por Nabucodonosor em especial. No decorrer desta semana, nós que estivemos presentes aqui, nós ouvimos o Senhor falando conosco a respeito do momento em que Daniel, ele junto dos seus amigos, entre aqueles que foram transportados de Judá para o cativeiro na Babilônia, eles escolheram se guardar dos manjares do rei, eles escolheram viver em separação dos manjares do rei, e escolheram então manter a sua comunhão, o seu contato com o Senhor dos Exércitos, mesmo em um momento e em um lugar aonde imperava, se nós fôssemos olhar com os olhos humanos, o povo estava levado ao cativeiro em uma terra estranha, onde outros deuses eram cultuados, mas aqueles que escolheram preservar a sua comunhão com o Senhor, Deus, ele jamais abandona o seu servo, Deus, ele jamais abandona a sua serva, que se dispõe a viver em separação, que se dispõe a viver na comunhão e na observância à palavra do Senhor. Aqueles que em todo o decurso da história, eles se separaram para o Senhor, verdadeiramente a mão de Deus os sustentou, seja no momento do cativeiro, seja nos tempos de turbulência ou de tempestade, conforme escreveu em certa feita o nosso irmão salmista, dizendo: olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Ageu, então, amados, é um daqueles profetas que, após o Senhor ter castigado o seu povo, permitindo que ele fosse levado à terra de Babilônia como cativo, Deus estava fazendo agora tornar a terra da promessa o povo de Judá. Não há muito tempo o Senhor, ele nos permitiu meditar aqui em um momento anterior ao cativeiro, onde o profeta Isaías, ele estava a registrar a palavra do Senhor, dizendo a Ciro, a um rei que era um rei de uma terra estranha, mas que Deus, na sua soberania, ele estava dizendo: olha, Ciro, ele é o meu servo, ele fará aquilo que eu lhe mandar. E nós viemos então aqui um momento de cumprimento desta palavra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele leva cativo o povo de Deus, e agora Deus, ele permite com que Ciro, o rei da Pérsia, ele viesse ascender para libertar o povo de Deus, para permitir que o povo de Deus, ele voltasse para reconstruir o templo do Senhor. O templo do Senhor, ele estava queimado, os muros de Jerusalém, eles estavam derribados, e era um momento de restauração, era um momento
por Deus para a restauração do seu povo. Os nossos irmãos, o sacerdote Esdras, assim como também Neemias, eles vão escrever a respeito do retorno do povo de Deus após o cativeiro de Babilônia, a terra da promessa. E dentre os profetas que o Senhor ele levantou para animar o seu povo, para exortar o seu povo e para conduzir o seu povo, estavam o profeta Ageu e também o profeta Zacarias. E nós vamos ver aqui então um momento no qual o povo ele tinha já colocado os alicerces do templo, já tinha agora reestruturado os alicerces do templo. E quando Esdras ele vai registrar este momento no capítulo de número 3 do seu livro, a palavra vai nos dizer que quando eles colocaram os alicerces do templo, aquele povo que voltou de um longo cativeiro, muitos deles se colocaram de pé e de prontidão. Os sacerdotes e os levistas estavam com os instrumentos para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade ela dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Mas muitos dos ancianos, muitos dos mais velhos e dos sacerdotes que antes viram a primeira casa na sua glória, antes de ser queimada, antes do povo desobediente sofrer o juízo de Deus, a palavra nos diz que eles levantaram a sua voz e eles choravam, porque o ouro, muito dele havia sido levado, muito da obra que o próprio Deus ele havia mostrado aos seus servos para fazer, capacitado os seus servos para fazer, havia se queimado. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo ele começa a desanimar da reconstrução, o povo ele começa a desanimar, os inimigos eles se levantam para impedir a reedificação do templo do Senhor. E Deus agora vai levantar o profeta Ageu, e o Senhor ele o levanta para animar o povo, para animar o seu povo. E quando o Senhor o levanta, uma das primeiras correções, das primeiras instruções e princípios que Deus ele traz para o seu povo está logo aqui no capítulo de número 1 e no verso de número 5. Ele vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é uma instrução, é um princípio que não se ficou, este é um princípio que permanece sendo válido para todo servo, para toda serva de Deus. Se nós queremos viver de uma maneira que agrade ao Senhor, nós não podemos fazer as coisas como se faz uma liturgia, como se faz um costume. Nós fazemos porque assim mesmo se faz, assim nós ouvimos que se faz. Nós precisamos, naquilo que diz respeito às coisas de Deus, aplicar o nosso coração aos nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós viemos aqui para orar, nós não oramos com uma repetição de palavras, porque assim os nécios fazem, nos diz a palavra do Senhor. Nós precisamos aplicar o nosso coração, derramar o nosso coração diante do Senhor. Se nós viemos aqui, seja para ler uma palavra, um versículo que quer, nós não vamos vir aqui e ler porque este versículo ele já é lido. Nós vamos aplicar o nosso coração naquilo que nós fazemos na obra de Deus. Se nós formos cantar, nós não vamos apenas cantar, nós vamos aplicar o nosso coração em louvar ao nome do Senhor. E acima de tudo, se nós vamos servir a Deus, se
nós vamos ser um povo chamado pelo nome do Senhor. Nós não vamos fazer isto por uma liturgia, nós não vamos fazer isto somente por andar de uma determinada maneira. Nós não estamos falando aqui, e sempre é necessário nós lembrarmos disso, em um tempo que a ordem de Deus, que o padrão de Deus, que a doutrina de Deus, ela está sob ataque neste mundo. E vive-se dizendo que o crente, ele não precisa ser diferente. Mas se Daniel e os seus amigos, eles não tivessem se diferenciado lá no cativeiro, ele não teria recebido as visões do Senhor, não teria recebido a sabedoria do Senhor, as interpretações do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. O Senhor, ele nos está dizendo que nós vamos andar no padrão da palavra, e o nosso coração, ele vai estar aplicado nisso. A nossa vida, o nosso sentimento, ele vai estar aplicado em servir ao Senhor dos exércitos. Bendito seja Deus. E por que Deus, ele estava dizendo isso? Deus, ele estava dizendo isso porque o povo havia voltado no cativeiro e estava vivendo um momento de escassez. Não era somente uma escassez econômica. É claro que eles estavam em reconstrução e a escassez econômica, ela estava presente. Mas acima de tudo, Deus, ele estava dizendo: olha, vocês precisam aplicar o seu coração a fazer a minha obra. Eu vos trouxe do cativeiro, não é para vocês abandonarem a construção de onde é invocado o meu nome e vos dedicares a edificar as vossas próprias casas, as vossas próprias vidas. O vosso coração está nisso, e é por isso que vocês semeiam muito e colhem pouco. Procura 50 e só tem 20. Vem os males sobre vós, mas se vós aplicardes o vosso coração aos vossos caminhos, então quando tu edificares o templo do Senhor e colocares a presença do Senhor sobre a tua vida, então isto mediará a manifestação da glória do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Deus, ele estava dizendo: olha, vocês estão chorando hoje, mas animem-se. Vocês estão chorando hoje porque todo aquele ouro que antes fora levado, agora ele não se acha no seu lugar. A glória daquela casa que Salomão ele edificou não se acha no seu lugar à vossa vista, mas minha é a prata, meu é o ouro do reino celeste. Prata e ouro nós vamos andar sobre ela, nos diz a palavra do Senhor. O que valoriza o lugar que está a se invocar o nome do Senhor não é prata, não é ouro, não é nós olharmos e vermos os detalhes e os detalhes, é a presença de Deus, ela habitar no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E esta palavra não está limitada, amados, ao momento em que a Ageu ele estava pregando, anunciando ao povo. Esta glória ela é prometida a nós, porque não é prata, não é ouro, nos diz a palavra do Senhor, mas é preparar o caminho, edificar o lugar, porque o desejado das nações que traz esta glória, ele já se fez carne. Bendito seja Deus. E a nossa pregação, ela sempre vai nos levar aos pés do Cordeiro de Deus. A nossa pregação, ela sempre precisa nos levar aos pés do Senhor, do desejado das nações, o prometido. É Ele quem vai trazer e vai encher este lugar da sua glória, este lugar da sua paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E é interessante, amados, que o nosso irmão profeta Ageu,
Ele repete por muitos momentos, por muitas vezes, que o Senhor dos Exércitos é quem está falando isso. Imaginemos nós, este povo que foi levado cativo, viu a sua cidade, as suas casas serem devastadas, estavam agora sofrendo a pressão dos inimigos ao redor, no momento de reconstrução. E não é à toa que o profeta ele está a repetir que é o Senhor dos Exércitos quem disse isso. Ele está nos dizendo, ele está dizendo a este povo, e o Senhor está também a nos dizer nesta noite, que o Deus quem fala conosco permanece sendo o Senhor dos Exércitos. Bendito seja Deus. Quando ele está enfatizando o nome do Senhor dos Exércitos, ele está dizendo: o tempo pode ser de escassez material, mas o Senhor soberano é quem está convosco. O Senhor soberano é quem está nos animando. E Ele não é só o Senhor dos exércitos da terra, Ele não é só o Senhor das potências da terra, Ele é o Senhor acima dos tronos, dos poderes, das potestades, do presente, do porvir. Ele é Deus. O seu trono ele não resta ameaçado em nenhum momento. Pode ser no cativeiro, mas se levantar contra o Senhor, assim como foi com Nabucodonosor, levantou-se contra o Senhor, não quis dar glória ao Senhor, e os imperadores, os reis, o Senhor fez bastar para saber que Ele é Deus, para saber que o céu reina. Aqui pode ter a escassez material, mas se a glória do Senhor estiver sobre nós, não existe nada que possa impedir o seu trabalhar sobre a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E o Senhor, Ele não fala somente para nós caminharmos ao final desta meditação. O Senhor, Ele não fala somente a respeito de um templo físico. Existem muitos que ficam com grandes preocupações de atravessarem os mares, os continentes e conhecerem a terra. E bom é muito importante, muito bom que nós conheçamos, mas nós não podemos ter isto como um amuleto para mediar a presença de Deus. Neste momento, esta era a ordem de Cristo, mas quando Jesus ele veio, ele se colocou ao meio do povo, ele diz: olha, pode derribar esse templo, porque em 3 dias eu vou reedificar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos está falando para nós irmos lá buscar este templo. Ele está dizendo: olha, a glória deste templo não é a sua estrutura, a glória deste templo não é o ouro que tinha nele, não eram os tesouros que tinha nele. A glória deste templo é porque o desejado das nações ele virá. O profeta Malaquias ele escreve no capítulo 3 dizendo: olha, eis que eu envio meu anjo, ele vai adiante de vós, e então virá o anjo do conserto, o desejado ele virá. Bendito seja o nome do Senhor. E ele purificará os filhos de Levi, os incumbidos da minha obra, aqueles que são chamados para o trabalho da minha obra. Ele os purificará como olives, ele será como fogo do olives, como sabão dos lavandeiros, e eles produzirão frutos de justiça. Louvado seja Deus. A glória da casa, o que media a presença do Senhor para nós, não são essas paredes físicas. Precisamos ter um cuidado, precisamos embelezar, precisamos nos devocionar ao Senhor e trabalhar para o bem-estar, para o crescimento da obra de Deus. Mas o Senhor, Ele nos está dizendo: o que vai mediar, só existe um mediador, só existe um Senhor, só existe um nome dado dentre os homens, pelo
qual nós somos salvos, Jesus Cristo de Nazaré. Este é o nome que traz a glória sobre a nossa vida. E o templo que o Senhor Ele quer que nós, acima de tudo, nos venhamos dedicar a Ele, venhamos nos dedicar a edificar. Nosso irmão apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 6, e também no verso de número 16 e 17, ele vai dizer: vós sois o templo, vós sois a morada do Espírito de Deus. Cristo compartilhou com nós este atributo. Ele nos chamou para ser templo, para ser morada do Espírito de Deus. E o que vai trazer glória para este vaso de barro aqui não é aquilo que este vaso de barro ele tem em si mesmo, é a presença de Deus sobre a nossa vida. Nós somos só isso, vasos de barro. Se cair, quebra. Se o sopro do Senhor passar, nem no lugar da existência já sabemos onde tem mais. Mas se o Espírito habitar em nós, a glória do Senhor ela habitar em nós, então verdadeiramente nós poderemos anunciar as grandezas, produzir frutos de justiça na presença do Senhor, até que no dia final nós venhamos contemplar, amados, aquilo que João ele escreve no Apocalipse, no capítulo de número 21, a sua visão da cidade celeste. Ele diz que ali está o templo de Deus, ali estará o templo de Deus, o Senhor dos exércitos, o Cordeiro de Deus. Ali nós adoraremos como nunca nós adoramos antes, porque hoje nós adoramos aqui com as nossas limitações, e se aqui já é glorioso para nós, imagina quando nós entrarmos no templo de Deus, na presença de Deus, adorarmos ao Senhor, vivendo a luz da face do Cordeiro. Ali nós poderemos desfrutar em plenitude da glória desta última casa, que é muito maior do que a primeira, porque nesta o príncipe da paz ele já nos reconciliou com Deus ali no Calvário, e nós podemos desfrutar plenamente do seu favor. Bendito seja Deus. Palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor Jesus.